Renda básica. Vamos trabalhar então alguns aspectos históricos em escala mundial e no Brasil ligados à ideia de renda básica. A renda básica só pode estar dada dentro de um contexto de estado de bem-estar social. E daí já aparece uma primeira complicação. Quando a gente fala de estado de bem-estar social, aparece na cabeça aquelas ideias de marxismo cultural, revolução do proletariado. Não. A social-democracia, aonde nós embasamos a ideia de estado de bem-estar social e de renda básica, é distante do marxismo em pelo menos 3 pontos fundamentais. A social-democracia é reformista, enquanto o marxismo de raiz atua dentro de uma perspectiva revolucionária de ruptura das estruturas burguesas. Estas estruturas burguesas estão dentro da lógica social-democrata, inclusive a estrutura eletiva, a participação no processo eletivo, buscando alinhamento do trabalho com outros grupos políticos e, portanto, preservando o mercado. O marxismo, óbvio, gera uma ruptura com a ideia de mercado regulador da atividade econômica. A social-democracia preserva o mercado, mas reconhece que o mercado gera graves contradições sociais e também econômicas. Daí a necessidade de uma regulação deste mercado com a implantação de medidas anticíclicas contrárias à crise econômica que afeta, entre outros, principalmente os trabalhadores, com políticas ao contrário, portanto, que levam ao pleno emprego, que levam à proteção social. Tudo bem? Formas de entendimento. Como então este estado de bem-estar social, que dá base para a ideia de renda básica, vai poder se formar? Uma primeira forma de nós entendermos, resultado natural da industrialização, dissolução dos laços tradicionais com a necessidade de novas instituições. Então, em um contexto tradicional rural, a instituição familiar e às vezes ou frequentemente em diferentes gerações no mesmo domicílio é que geram as condições de cuidado, de guarda, de parte a parte. Mas essas instituições familiares de grande porte intergeracional no mesmo domicílio, papai, mamãe, vovô, netinhos no mesmo domicílio, deixam de existir em um contexto urbano industrial. Daí a necessidade de criação de novas instituições que gerem proteção ao cidadão e que não são mais aquelas velhas instituições familiares de fundo rural tradicional. Outra forma de entendimento. Inerente ao desenvolvimento do capitalismo amortecendo as tensões de mercado. Então, o capitalismo se estrutura sobre uma lógica de mercado, mas que é geradora de concentração de renda, concentração de poder, de miséria a crescentes populações na sociedade, o que pode gerar um padrão de ruptura da própria estrutura político-econômica ligada às necessidades da burguesia. Para evitar isto, a necessidade do estado de bem-estar social amortecendo, diminuindo essas contradições. Outra forma de nós trabalharmos, tendência de ampliação dos direitos fundamentais. Então, a noção de cidadania, como nós a conhecemos hoje, tem raízes no século XVIII, no século XIX, ela vai evoluindo primeiro na forma de direitos fundamentais, direitos civis e políticos e, eventualmente, na forma de direitos sociais. E uma última forma é pela organização e pressão política do setor que mais participa do processo de produção, do ponto de vista do comprometimento de trabalho, mas que recebe pouco, participa pouco na riqueza produzida, o trabalho. A organização do trabalho, a pressão do trabalho acaba se desdobrando na ideia de um Estado que contempla as necessidades deste grupo. Cada um desses 4 itens é defendido mais fortemente por diferentes autores, mas dentro das nossas necessidades mais genéricas de entendimento, nós podemos simplesmente ver base de verdade em termos de coerência, em termos empíricos, em todos estes 4 fatores. Nós não precisamos trabalhar de forma mutuamente excludente. Esses 4 fatores podem ser entendidos como fatores de desenvolvimento do estado de bem-estar social. E como ele se comporta enquanto modelo. Temos 2 modelos fundamentais, o modelo bismarckiano.
Na Alemanha havia, no final do século XIX, uma tensão com uma ligação crescente da classe trabalhadora com o movimento socialista. Era a intenção do Estado alemão evitar esta associação. E de que maneira? Enfraquecimento dos socialistas através de um apoio ao proletariado, ao trabalho. Essa forma de apoio, entretanto, torna-se bastante peculiar a este modelo bismarckiano. Vejam vocês. Contribuições do trabalho para a proteção social, em contratos que são regulados pelo Estado. Então, o Estado é que vai gerar, em última instância, a regulação do processo e da contemplação de benefícios sociais. Com os benefícios sociais, o discurso socialista fica menos sedutor a esses trabalhadores. Com o Estado regulando o processo, há uma tendência de controle do governo sobre estes setores trabalhadores. Então, este é um aspecto fundamental. Com essas características, se reforça o aspecto político do modelo bismarckiano, com arrefecimento dos setores mais combativos ligados ao trabalho. O outro modelo importante de estado de bem-estar social é o beveridiano, da década de 1940, busca de coesão social e solidariedade entre as partes. Aqui no modelo bismarckiano, existe o apoio ao trabalho mediante contribuições de determinadas categorias profissionais que foram regulamentadas. Aqui não, vejam, aqui os benefícios são universais. Não é para uma categoria profissional, é para todo o cidadão. Se é para todo cidadão, então não há uma contribuição específica de uma categoria profissional. Daí, primeiro, a ideia de solidariedade entre as classes. Não há uma competitividade entre as categorias profissionais com vistas a uma receber mais benefícios sociais do que a outra. Todos receberão os benefícios sociais de saúde, de educação, de renda e assim sucessivamente. Bem, mas se não há uma contribuição de uma categoria profissional, se os benefícios são universais, quem paga estes benefícios? Financiamento pelos impostos. Então, os impostos que a sociedade em geral paga, e esses impostos são organizados pelo governo, é que há recursos para serem prestados esses serviços sociais a todos os cidadãos. Daí o objetivo, neste contexto, de reduzir a pobreza, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Qual vai ser a política econômica que é exigida, então, neste estado de bem-estar social? Ele está dentro de uma lógica do capital, mas o mercado em si, como nós acabamos de ver, é gerador de riqueza, o processo no mercado, o processo econômico é concentrado, gerando massas vulneráveis. Então, este mercado precisa ser regulado no estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social exige políticas econômicas keynesianas. É capitalismo. Há um mercado, mas a intervenção estatal com vistas à geração de pleno emprego com a formação de um aparato social estatal. Então, o Estado atua para evitar crise econômica. O Estado atua de forma anticíclica, anticrise, inclusive com os investimentos que dão margem ao pleno emprego, e não apenas o trabalhador empregado, mas o trabalhador que também recebe inúmeros outros benefícios sociais de educação, de habitação, de saúde, de garantia de renda e assim sucessivamente. Tudo bem? Como este modelo de sociedade vai então evoluir aqui no Brasil? Vamos pegar um primeiro período de 1900 a 1980. Nós temos um longo período de grande crescimento econômico, industrialização e urbanização. O trabalho, entretanto, como classe, vai se formando muito lentamente ao longo do século XX. E nós temos um Estado que organiza este processo, em especial frente a uma classe trabalhadora ainda desorganizada, de uma forma autoritária. Isto dá margem ao conceito de Vanderlei Guilherme dos Santos de cidadania regulada. Cidadania regulada, segundo este autor, principalmente dos anos 1930 a 1980, e o que seria cidadania regulada para o Vanderlei Guilherme dos Santos? Criação de ordem regulada de benefícios sociais ligados às categorias profissionais regulamentadas. Há, portanto, a ideia de cidadania. Só que a cidadania no século XX, no século XXI, não está vinculada
apenas a direitos civis, direito de existência na sociedade, não está vinculada apenas a direitos políticos, de participação no processo político, nas eleições, partidos políticos, está ligado necessariamente a direitos sociais. Mas se não for o modelo beveridiano, e em especial no Brasil, em longos períodos autoritários, como vai se organizar a concessão desses direitos sociais? Ora, a partir de categorias profissionais organizadas pelo Estado. Dou um exemplo para vocês: serviços domésticos de limpeza, que nós vulgarmente chamamos de empregada doméstica. A empregada doméstica é uma atividade profissional muito antiga, mas só bem recentemente, no século XXI, é que essa atividade profissional foi regulamentada. Então, uma empregada doméstica nos anos 1980 podia pagar aposentadoria? Podia, como uma autônoma, porque não havia nenhuma legislação que regulasse o trabalho específico de empregada doméstica. E, portanto, se esses direitos sociais estão ligados a categorias profissionais, elas se regulamentam via poder estatal. Consequentemente, o Estado cria com isto uma submissão destas categorias profissionais ao seu poder, uma submissão do trabalho ao seu poder. Quando então essa cidadania regulada fica mais evidente no Brasil, senão durante os períodos autoritários? A ditadura varguista nos anos 30 e 40, a ditadura civil-militar nos anos 1960, 70, 80. Tudo bem? Então, como consequência dessa cidadania regulada, nós temos o quê? Benefícios sociais ligados à contribuição compulsória, que é proporcional à remuneração, porque diferentes trabalhadores contribuem diferentemente no processo de formação do aparato social. Isso não deixa de ter um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? Início do amortecimento das contradições de mercado para o trabalho. Quais eram os dispositivos públicos de proteção social do século XIX? Eles praticamente não existiam. Então, ao longo do século XX, eles vão ser criados dentro desta lógica de cidadania regulada. Mas, além de a gente já ter visto o problema político, isto é, aumento do controle do Estado sobre diferentes setores da sociedade, normalmente em um viés autoritário, há um segundo problema de alta gravidade. Aumento das desigualdades entre trabalhadores ricos e pobres, desigualdades interregionais. Se o benefício social está ligado à contribuição que um determinado trabalhador faça de uma categoria profissional, há trabalhadores de maior qualificação que têm remuneração mais elevada. Então eles contribuem mais e recebem mais desses aparatos, junto a esses aparatos sociais. E, portanto, esse dispositivo reforça, não atenua, reforça as desigualdades de renda, as desigualdades materiais na sociedade. Cria um aparato mínimo de proteção social, mesmo para os trabalhadores mais pobres. Mas os trabalhadores mais ricos são mais beneficiados por esses aparatos sociais. Por exemplo, previdências, benefícios previdenciários. Então passa a haver um piso da Previdência. Então nenhum trabalhador pode receber menos do que esse piso previdenciário. Mas os trabalhadores que têm uma remuneração maior passam a receber valores previdenciários mais elevados quando são contemplados com a aposentadoria. Aumenta, portanto, a desigualdade entre os trabalhadores. Trazendo esta ideia para a questão regional, para a questão espacial. Existem regiões do Brasil onde há mais população pobre, outras que há menos população pobre. Pensando na divisão Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. No Centro-Sul nós temos trabalhadores com maior remuneração. Na Amazônia, no Nordeste, com menor remuneração. Então as desigualdades não são apenas sociais, as desigualdades são também interregionais. Agora, trazendo esta ideia de cidadania regulada para a atualidade, o conceito tem força principalmente até o fim da ditadura civil-militar, mas trazendo estas ideias que estão enraizando o desenvolvimento da proteção social no Brasil para a atualidade. Nós encontramos esta manchete recente da Jovem Pan. Análise: reforma administrativa deixa supersalários de fora e escancara a falta de coragem do governo.
Então, no atual projeto de reforma administrativa encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional, estão fora dessa reforma administrativa o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Legislativo. São alguns dos salários mais altos, são alguns dos trabalhadores que recebem os maiores benefícios sociais do poder público e, portanto, reforçando estas desigualdades enraizadas no conceito de cidadania regulada. E isto não está sendo alterado pelo atual projeto de reforma administrativa. Tudo bem? Avançando, anos 1980, então vimos agora na primeira parte, de 1900 a 1980. Chegamos nos anos 1980 e a redemocratização. Na redemocratização, a maior probabilidade de organização política benefícios sociais, reduzindo as desigualdades de renda. Segundo esse gráfico, que foi apresentado no portal UOL, nós temos os períodos de ditaduras no Brasil, ditadura varguista, ditadura civil-militar, quando a concentração de renda torna-se mais elevada. Nos períodos democráticos, a concentração de renda é menor. Então, primeiro, através desse gráfico, nós já vemos empiricamente que a democracia faz bem para a distribuição da renda. Os governos autoritários são muito bons para a concentração da renda. Mas por que a democracia é boa para a distribuição da renda? Em democracia há partidos competitivos, que têm diferentes formas de entendimento da relação Estado-sociedade, inclusive podem gerar as condições institucionais para a produção destes benefícios sociais, inclusive de transferência de renda. Em democracia há voto em todos os níveis de governo. E daí mais um fator, entre tantos, que caracterizam o período da ditadura civil-militar desta forma. Será que havia eleição direta para todos os níveis de governo? Não, especialmente para a presidência da República, que tinha eleição indireta via colégio eleitoral. Então, como eu vou poder escolher o candidato à presidência nos anos 1970 que contemplem a minha visão de geração de benefícios de aparato social? Eu não posso, porque quem elege o presidente é o colégio eleitoral. Nos anos 80, com o fim da ditadura civil-militar, não mais. E ainda um último aspecto fundamental: acesso à informação. Na ditadura civil-militar havia censura prévia, fazendo com que a circulação da informação fosse precarizada. Então, entre outros, esses três fatores, partidos competitivos, voto em todos os níveis de governo, acesso à informação, permitem um cidadão que tem melhor capacidade de entendimento e ação nesta realidade, inclusive para forçar a criação de um aparato social, inclusive de distribuição de renda. Nos anos 1980, dentro do contexto, portanto, pós-ditadura, o contexto da nova república, nós temos a nova Constituição com tendência de universalização de saúde, de educação e de aposentadoria. Segundo Débora Tomé, nesta obra, pela nova lei, pela nova Carta Constitucional, o risco deixa de ser individual e se torna uma questão do coletivo, desenhando-se como preocupação social desta lógica de universalização de saúde, educação, aposentadoria, entre outros. Não há, portanto, uma questão de saúde que é individual, é problema seu individual da pessoa. Não. A saúde é um esforço coletivo, tem que estar organizada coletivamente. A educação, a aposentadoria também. Para nós sermos muito realistas, a aposentadoria já estava dada nessa tendência dentro da ditadura civil-militar. Em 1971 foi criado o Fundo Rural, com vistas a que, independentemente do pagamento integral de benefícios por parte do trabalhador rural, ele viesse a ter acesso a valores previdenciários. E daí já na aposentadoria, essa tendência à universalização dentro ainda da ditadura civil-militar. Mas a Constituição de 1988 traz o BPC, o Benefício de Progressão Continuada, que dá um acréscimo de valor previdenciário para aposentados que estejam em extrema pobreza ou que tenham algum tipo de deficiência. E, portanto, a lógica de aumento desses valores transferidos para estas categorias reconhecidas como mais vulneráveis.
Hoje nós encontramos uma reversão forte da ideia de intervenção estatal na economia e na sociedade, em governo Temer e em governo Bolsonaro. Daí uma tendência de revisão do BPC. Observação: governo Bolsonaro demanda de revisão dos benefícios para a criação do novo programa Renda Brasil. Agora, no mês de setembro, esses debates foram muito intensos, muito acalorados dentro do Poder Executivo e com falas muito fortes do presidente Bolsonaro que acabaram se desdobrando contrárias ao corte desses benefícios. Mas eu já vou voltar com vocês a uma lógica geral de funcionamento do governo Temer e mais ainda do governo Bolsonaro de fundo neoliberal. E, consequentemente, apesar da fala do presidente contra o corte do BPC, o corte do benefício de progressão continuada, mas continuaram ocorrendo os debates internos no governo federal, as negociações com o poder legislativo com vistas à organização de cortes para viabilizar novos programas sociais. O BPC então não está a salvo, ele está em risco, uma conquista de 1988 que está em risco na atualidade. A social-democracia no Brasil, evolução do processo nos governos FHC, Lula e Dilma. Com Fernando Henrique Cardoso, em 1995, nós temos a criação da Comunidade Solidária. No ano 2000, o Bolsa Escola e o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, o PET. E em 2001, a criação do Cadastro Único. Vejam, em 1995, a Comunidade Solidária priorizava o terceiro setor no combate à pobreza e o Estado atuava só com vistas à coordenação do processo, o que é típico da lógica neoliberal. Isto é, o Estado não interfere diretamente na sociedade, inclusive nessas instituições sociais, a própria sociedade se organiza com vistas à sua proteção social e o Estado seria um mediador, o Estado seria um catalisador, o Estado seria um organizador, tá certo? Não sei se é exatamente o modelo mais eficiente, em especial numa sociedade que tem tão graves carências como a brasileira. Avançando, nós temos nos anos 2000 a criação desses programas, que são programas de muito boa qualidade, inclusive o Cadastro Único, que é utilizado até hoje, tá certo? O Cadastro Único que é elaborado pelo município, mas que é operado em transferência de renda pela Caixa Econômica Federal. Porém, vejam, quando que o Fernando Henrique Cardoso vai começar a criar esses programas de uma maneira mais intensa, mais bem acabada? Só a partir do seu segundo mandato, em especial da segunda parte do seu segundo mandato. Portanto, não deixava de haver um viés ligado à eleição. Fernando Henrique Cardoso já tinha exercido um primeiro mandato, mudado a Constituição para poder se reeleger, conseguiu se reeleger, mas não tinha mais limite de mais mandatos e tentava agora eleger José Serra. E Fernando Henrique sabia, e como eu também sei, como eu vou tentar mostrar para vocês, o forte valor político inerente a estes modelos de proteção social. Mas, mesmo assim, ele não consegue eleger o sucessor, José Serra, é eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que vai criar o Bolsa Família. O Bolsa Família é considerado um PTC, Programa de Transferência Condicionada. O Bolsa Família está dado dentro de um modelo, obviamente, não contributivo. Então, a família que recebe Bolsa Família não tem que pagar uma contribuição específica para a Bolsa Família, tá certo? É modelo não contributivo, com exigência de contrapartida por parte da família. Daí a ideia de programa com transferência condicionada. A família só recebe se ela fizer uma determinada coisa, não é uma contribuição. E que coisa é esta? São duas coisinhas fundamentais no Bolsa Família: crianças e adolescentes matriculados e com frequência escolar e vacinação em dia. E daí vem uma crítica que não se sustenta ao Bolsa Família, que o Bolsa Família é dar dinheiro. O Bolsa Família é dar dinheiro, sim, sendo que isto é um objetivo de curto prazo, combate à pobreza. Mas o Bolsa Família, através destas condições, gera, portanto, no longo prazo, a potencialidade de desenvolvimento humano. O filho do Bolsa Família, o filho de uma família que foi beneficiada por esse programa, vai ter um nível de qualificação profissional, dados os seus anos de escolarização, que os seus pais não tiveram.
e, consequentemente, esta criança, este adolescente, agora um adulto, tem inserção no mercado de trabalho e não vai precisar receber Bolsa Família, tá certo? E quanto custa o Bolsa Família? Vejamos, programas de transferência condicionada em vários países da América Latina. Alguns que têm menos programas sociais e programas de transferência condicionada, outros, como o Brasil, que tem mais. Mas aonde estão os programas de transferência condicionadas? Essa parte mais escurinha. Vamos ver em detalhes. O mesmo gráfico, e olha aqui para o Brasil. Aqui está os programas de transferência condicionadas, aonde nós colocamos também, o Bolsa Família não é o único, aonde nós colocamos também o Bolsa Família. Agora, vejam, no total de gastos sociais do governo brasileiro, tá? O gasto público social total, o Bolsa Família participa de forma muito, muito tímida. Na verdade, em 2008, o Bolsa Família comprometeu 0,41% do PIB. E para beneficiar quantas pessoas? Na verdade, famílias. 13,8 milhões de famílias em 2013. E por isso que esse programa é fortemente elogiado, entre outros, pelo Banco Mundial, pela eficiência desse programa, com valores tão pequenos, gerar benefícios de renda e de ganhos sociais a uma quantidade tão grande de pessoas. Então, como ele funciona, como ele se organiza? Lembra que eu tinha elogiado o FHC e o Cadastro Único lá de 2001? Tinha um viés político-eleitoral? Tinha. Ele é político, né? Se ele fosse marceneiro, se ele fosse enfermeiro, ele faria outras coisas, mas ele é político, ele se capitaliza politicamente. Não tem nenhum problema fazer isso, tá certo? E o Cadastro Único é uma ideia, é um desenho institucional de boa qualidade, que inclusive continuou sendo utilizado pelo Bolsa Família, como nós vimos, levantamento municipal. Quem são as famílias que demandam este aporte de recursos? É o município que vai fazer essa identificação, mas é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Como? Reduzindo os desvios. O dinheiro não sai do governo federal e passa pelo estado, passa pelo município, para depois chegar à família. O dinheiro sai da Caixa Econômica Federal e vai direto para a família beneficiada, através de um cartão, e essa família pode sacar os valores num caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. Portanto, sem intermediários, não há desvios de verbas. O município funciona apenas para identificar as famílias e o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, manda os recursos. Família, uso individual dos recursos financeiros, é pago em dinheiro para a família. A família precisa do quê? De alimento? Então o governo federal vai dar um programa de cesta básica. Não, porque neste mês sobraram alimentos. Mas neste mês acabou o dinheiro para comprar gás de cozinha. E daí a família está cheia de farinha, mas não tem gás de cozinha. Então o que a família precisa? Ela precisa sempre de farinha ou quem sabe de gás de cozinha? Não, ela precisa de um aporte financeiro. E com esse dinheiro ela faz o direcionamento para o que ela necessita. Ainda mais, o cartão vai em nome da mulher, criando uma condição em uma sociedade machista, patriarcal, de empoderamento da mulher e mais, dando a ela uma segurança, tendo em vista inúmeras mulheres serem chefe de família. O marido a abandona, há uma separação e ela fica com as crianças. O cartão de Bolsa Família no nome do marido. E ele se separa e leva o cartão embora. E até ela receber um outro cartão, o que ela faz? Fotossíntese? Não. Então o cartão fica em nome da mulher, empoderando a mulher, que é frequentemente a chefe da família, tá certo? Ainda mais, nós vamos ver na sequência que o problema de fome, né, de insegurança alimentar, é mais grave junto às mulheres do que aos homens. Consequentemente, o cartão nas mãos da mulher reduz esta vulnerabilidade também à insegurança alimentar, tudo bem? Daí o peso político que eu tinha falado para vocês destes programas. Daí o Fernando Henrique Cardoso ter intensificado esses programas durante o seu segundo mandato e, ainda assim, ele não conseguiu eleger o sucessor. Vejam aqui o mapa de 2002, quando José Serra não consegue se eleger presidente e Lula é eleito para o seu primeiro mandato.
Tá? Então vejam que várias áreas aqui do interior de São Paulo, por exemplo, do centro-sul do Brasil, votaram no PT. Inclusive porque o PT tem bases no sindicalismo. E o sindicalismo é forte aonde nós temos o maior crescimento urbano industrial, tá certo? Vejam que várias regiões do norte e nordeste não votaram no PT, votaram no candidato do PSDB, José Serra. E na próxima eleição, na reeleição de Lula, daí nós já temos o Bolsa Família funcionando de uma maneira mais ou menos madura. Vejam o mapa eleitoral de 2006. Nós vamos encontrar agora uma eleição muito forte em Lula, aqui no Nordeste e parte da região Norte. E, por favor, cessa com esse discurso tolo de que o pobre votou porque recebeu Bolsa Família. É um discurso tão insustentável. De repente eu sou acionista de um grande banco. E daí eu opto pelo candidato A ou B. Por quê? Porque o candidato A e não o candidato B parece vai desenvolver mais adequadamente as políticas públicas, as políticas econômicas para o sistema financeiro, beneficiando o banco do qual eu sou acionista. E aí pode. Aí é um pensamento super racional, tá certo? Agora, quando aquela pessoa que não tem o mínimo para uma vida digna vota na pessoa, vota no partido que vai criar para ela condições de dignidade de vida, aí não pode. Aí está comprando voto. Meu Deus! Então é o mesmo dispositivo que vai acontecer junto a quem tem mais, a quem tem menos renda, tá certo? É o cálculo político que a pessoa faz naquele momento com vistas a ela ter as maiores vantagens dentro de uma lógica de eleição competitiva inerente a uma democracia. Tudo bem? O Bolsa Família é muito importante para a redução da concentração de renda. Vejam a concentração de renda mostrada pelo índice de Gini aqui no Brasil, de 1995-96 até 2008-2009. Então, começando com patamares muito altos, 0,597, 0,599, mas é uma trajetória de queda, tá certo? Até 538 ao final do nosso gráfico. O que mais contribuiu para esta queda ao longo dos anos 2000? Não foram os programas sociais. Não foi o Bolsa Família. A maior parte da queda está ligado ao crescimento econômico, fruto do investimento, que gerou aumento da empregabilidade, com o aumento do salário dos trabalhadores, né? E com trabalho, com carteira de trabalho assinada, empregos de qualidade, empregos que geram proteção social via leis trabalhistas, não empregos desgraçados de uberização do trabalho, tá certo? Esta é a maior parte do crescimento da renda das pessoas mais pobres, contribuindo para a redução da desigualdade social, mas nós temos calculado, em média, 17% desta redução do índice de Gini ligada, sim, aos programas sociais. O principal programa social é o Bolsa Família. Então, sim, nós não temos o Bolsa Família como o único responsável, nem o principal responsável, mas ele vai contribuir, sim, para esse processo de vida digna de populações muito pobres, ele vai contribuir para a redução da concentração de renda no Brasil. Tipos de benefício do Bolsa Família. Benefício básico de R$ 89,00 para famílias que são em extrema pobreza, tendo um rendimento de até R$ 89,00 por pessoa. E daí o benefício variável, destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tenham em sua composição gestantes, O valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode acumular até 5 benefícios, chegando ao valor total de R$ 205,00. Tudo bem? Para uma família que está em condição de pobreza ou pior, de extrema pobreza, são valores fundamentais para que ela tenha um ganho de dignidade na sua cotidianidade. Então, como nós podemos comparar os programas sociais e de transferência direta de renda em FHC, em Lula Dilma e em Bolsonaro? Em FHC, ampliação e criação de programas de transferência direta de renda. Então, o FHC tem, sim, o seu mérito. Ele vai, dentro de uma lógica de social-democracia, vai criar novos programas de transferência direta de renda, como nós vimos o Bolsa Escola, como o PET. Mas Lula vai fazer o quê? Bolsa Família, unificando esses programas anteriores.
Peraí, então o Bolsa Família se traduz de que maneira? O Lula simplesmente pegou todos os programas que o FHC tinha criado, né, mudou o nome, passou a chamar todos eles de Bolsa Família e assumiu os louros? Não. Há realmente a unificação de vários programas do governo anterior FHC no Bolsa Família, mas com aumento dos valores pagos, com aumento do pessoal incluído. Isso pode ser visto nesse gráfico com dados do Tesouro. No final do governo FHC, nós tínhamos 3,2% de comprometimento com a assistência social no PIB. Nós passamos a quase 10%, a mais de 9% em 2012. Então tem uma diferença qualitativa, né, e tem uma diferença quantitativa no Bolsa Família comparativamente aos programas anteriores do Fernando Henrique Cardoso. Finalmente nós chegamos ao governo Bolsonaro, com o projeto de Renda Brasil, tentativa de ampliação do Bolsa Família, mas com a manutenção do teto dos gastos. A emenda constitucional que foi aprovada ainda em governo Temer e que exige um limite de gastos para o poder executivo nos diferentes níveis, municipal, estadual e federal. E aí que aparece um problema. O cobertor fica curto. Então não dá para haver maior ampliação desses benefícios pagos tendo em vista um limite de gastos estabelecido para o governo. Daí desdobramentos como este. O governo quer cortar 10 bilhões ao ano em benefício para deficientes e idosos na reportagem da Folha de São Paulo, agora, em 14 de setembro. É corte do BPC, é corte do benefício de progressão continuada, tá certo? O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, declarou que isto não vai ser feito. Mas a fala dele resistiria à ideia de ampliação do Bolsa Família no Renda Brasil com manutenção do teto dos gastos? É fácil falar, nós não vamos cortar, mas como ampliar esses benefícios e havendo a emenda constitucional de limite de gastos por parte do governo federal, do Poder Executivo? É realmente muito difícil de se estabelecer. Daí vejam o benefício de progressão continuada, que lembrem-se está ligado a aposentados em extrema pobreza, aposentados que têm deficiência. Então ele compromete algo em torno de 2 bilhões de reais ao ano, né, para tanto os idosos em extrema pobreza como idosos com deficiência, tá certo? Cobrindo uma quantidade de idosos relativamente grande, porém estável, né? 4,5 milhões, 4,6 milhões de aposentados, havendo uma previsão de 5 milhões agora para 2021. Entretanto, segundo a Folha de São Paulo, nessa mesma reportagem do dia 14 de setembro, o governo Jair Bolsonaro, sem partido, planeja endurecer regras e revisar quase 2 milhões de benefícios destinados a idosos e pessoas carentes com deficiência. Com as medidas a serem tomadas por decreto, o governo busca uma economia que chegaria a 10 bilhões de reais por ano. As discussões de mudança no BPC ocorrem enquanto o governo pretende eliminar despesas para abrir espaço orçamentário no teto de gastos para encaixar a expansão do Bolsa Família, que o governo vem chamando de Renda Brasil. O programa de transferência de renda precisaria de, pelo menos, 20 bilhões de reais a mais do que recebe hoje, 32,5 bilhões em 2020. Como eu disse para vocês no slide anterior, o presidente Bolsonaro disse que este corte não vai acontecer, mas vejam o teor das discussões que estão dadas no governo hoje. A área econômica, segundo o G1, estuda restringir o seguro-desemprego a fim de poupar recursos para o Renda Brasil. O estudo, segundo Vanderlei Rodrigues, secretário especial da Fazenda, prevê duas possibilidades: aumento da carência, ou seja, tempo mínimo de serviço para que o trabalhador tenha direito ao benefício, e redução do número de parcelas a serem pagas. Dentro do contexto agora de Covid-19, quando está avançando o desemprego no Brasil, um projeto de aumentar os recursos que seriam destinados ao Renda Brasil pela redução do seguro-desemprego. Tal qual o BPC, o presidente Bolsonaro veio a público dizendo que isto não vai ser feito.
Mas, segundo a imprensa, o presidente Bolsonaro liberou no Congresso Nacional os seus aliados a negociarem esse tipo de coisa dentro da reforma administrativa e principalmente dentro da reforma do Pacto Federativo que vai ser implementada eventualmente. E, portanto, dá para se esperar que isto aconteça tendo em vista a emenda constitucional do teto dos gastos, que não dá margem para aumento do comprometimento dos valores que o governo transfere para esses dispositivos de proteção social. Programa de transferência direta de renda na Covid-19, auxílio emergencial. Quem tem direito ao auxílio emergencial? Então, 18 anos ou mais e que atenda a todos esses requisitos. Pertence à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo ou uma renda familiar total de até 3 salários mínimos, que não esteja recebendo outros benefícios à exceção do Bolsa Família, que tenha recebido em 2018 rendimentos de até R$ 28.500. Então, pessoas que se encaixem nestas condições de pobreza, de vulnerabilidade, é que têm direito a receber o auxílio emergencial. Quantos, então, acabaram por receber? Segundo dados do IBGE, domicílios que receberam auxílio emergencial, 44,1%. E principalmente nos estados do Norte e Nordeste do Brasil, com um valor médio de R$ 896. E, portanto, agora, na Covid-19, o que aconteceu com a renda desses trabalhadores que receberam o benefício? Em média, houve um ganho de 24%. Alguns receberam o benefício e não tiveram ganho, tiveram perda. Outros tiveram 24%, 20%, 25%. Mas trabalhadores de baixa escolarização tiveram ganhos médios de 156%. Então vejam, essa transferência de renda do auxílio emergencial gerou um aporte de renda bastante significativo para parcelas vulneráveis da população, feito pelo governo Bolsonaro. Tinha que fazer? Sem dúvida alguma que tinha que fazer, mais do que necessário, né? Um programa muito adequado para o cenário de Covid-19 que nós estamos vivendo neste ano e aumentou a vulnerabilidade já grande inerente a essas parcelas da população. Porém, qual é o desdobramento? Então, lembrados que a gente tinha visto o mapa de eleição em 2002 e 2006, e agora da mesma forma, vejam vocês, a aprovação do governo entre quem recebe o auxílio. Em junho, julho, ela ainda estava relativamente baixa. Passaram a receber mais intensamente o auxílio e aumentou a aprovação. Então aumentou a renda dessas pessoas. E essas pessoas estão dando uma sinalização política, qual seja, nós precisamos e queremos a manutenção destes benefícios. E daí a mobilização que o governo Bolsonaro está fazendo agora com vistas a esta ideia de Renda Brasil para substituir o Bolsa Família e gerar um aporte de recursos para essas pessoas. Projeto bem-vindo? Sim, muito bem-vindo. O único problema é teto dos gastos, que faz com que o projeto na prática não possa ser implementado ou, se for implementado, vai deixar descoberto outros setores vulneráveis da sociedade. Tudo bem? Na primeira parte da apresentação, renda básica a partir do estado de bem-estar social, era isso que eu queria apresentar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Vamos agora para uma segunda e terceira partes, nas quais nós vamos trabalhar a ideia de desigualdade, de renda, de raça, de gênero no Brasil. E a última parte, a pesquisa de orçamento familiar do IBGE com o Brasil voltando ao mapa da fome e a relação dessas duas partes com a renda. Tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte.